Olá, pessoal. Bom dia para todos. Espero que todos estejam bem. Então, pessoal, hoje a gente vai prosseguir o nosso curso, tá bom? A gente vai prosseguir por meio dos nossos vídeos, as nossas aulas de operador de caixa, tá bom? A gente já viu nos vídeos anteriores a parte de os equipamentos utilizados pelo operador de caixa, algumas funções, a importância do profissional operador de caixa. Vimos que a abrangência de locais onde o operador de caixa pode trabalhar é bem extensa. Então, esse curso é de fundamental importância para vocês. Antes da gente começar, pessoal, eu vou pedir para que vocês assistam o vídeo, pessoal. Por favor, assistam os vídeos. Por quê? Porque agora é a nossa forma que temos de estar continuando o nosso curso, porque senão a gente teria que parar e sairia muito prejudicado, porque a gente não sabe até quando vai essa crise, tá bom? Então, ó, sei que algumas pessoas estão tendo dificuldade com internet. Ah, professor, mas eu não tenho internet, eu só tenho WhatsApp no momento. O que acontece? Esses vídeos eu estou colocando de uma forma que você possa assistir tanto pelo seu celular, pelo celular da sua mãe, pelo celular do seu pai. Basta que uma pessoa na sua casa tenha internet, você pode pegar e assistir as atividades da mesma forma. Eu mando o link para que possa ser aberto em qualquer aparelho, tá bom? Só você fazer e enviar de volta para mim. O que não pode é a gente ficar prejudicado, entendeu? Entendam que essas videoaulas são o nosso curso, é o nosso curso que a gente iria fazer depois de informática. Então, peço, ó, todos vocês que façam, tá bom? Façam, assistam às aulas, façam as atividades. Quando a gente voltar presencialmente, a gente dá uma pincelada em uma coisa ou outra que deixou de ser dita, tá bom? Mas vamos todos fazer, pessoal, porque senão vocês vão perder o dinheiro que vocês já deram, tá bom? E vão sair prejudicados. Então, para que não saiam prejudicados, vamos assistir o vídeo. Outra coisa, eu sei que todos vocês estão cheios de atividades para fazer, não só aqui do curso, mas também da escola que vocês estudam, tá bom? Mas arrume um tempinho, eu estou gravando os vídeos de 20, 25 minutos, exatamente para não estar uma coisa muito alongada, tá bom? Então vamos fazer um esforcinho aí, eu estou fazendo de tudo para que a gente não se perca pelo caminho em relação ao assunto, tá bom? Agora vai só um momentinho aí para me dividir a tela com os slides que eu vou passar para vocês. Então, como eu falei para vocês, até a aula anterior, no vídeo anterior, a gente viu lá os equipamentos, a importância do operador de caixa, algumas funções realizadas por ele. Nesse vídeo, eu vou dar foco para os procedimentos realizados pelo operador de caixa. Quando você está exercendo a sua função de operador, tem alguns procedimentos que vocês têm que conhecer, tá bom? Esses procedimentos, a gente começa eles pelo procedimento de rendição, depois abertura do sistema, recebimento do fundo de troco, sangria, devolução, estorno ou cancelamento, troca, pesquisa de preços, reposição de produtos. Então, todos esses são procedimentos que você, como operador de caixa, vai ter que conhecer de um por um a fundo, tá bom? Aqui eu coloquei só os tópicos, nos próximos slides a gente vai ver cada um separadamente, tá bom? Então, atenção, atenção para todos eles, que você, quando for fazer um teste, uma empresa, para ser operador de caixa, provavelmente pode cair alguma questão, e não só na hora das questões, também no seu dia a dia, tá bom? Procedimento de rendição. O que é esse procedimento de rendição? Rendição nada mais é do que o momento em que o operador de caixa assume seu turno de trabalho. Você chegou para trabalhar, tem alguém já no seu posto, que às vezes a maioria dos operadores de caixa trabalham com troca de turno.
Então, no momento que você assume o seu turno de trabalho, a gente diz que você está rendendo o turno da outra pessoa, ou seja, você está dando uma continuação do trabalho da pessoa que estava no momento, tá bom? Do outro operador de caixa. Então, rendição nada mais é do que o momento em que o operador de caixa assume o seu turno de trabalho, tá bom? Abertura de caixa. O que é abertura de caixa? A abertura de caixa é quando se inicia o sistema informatizado para iniciar suas atividades. Ou seja, no momento que você chega, que você liga o seu computador, que você inicia o seu sistema, faz a abertura do seu caixa, esse procedimento é clássico, conhecido como abertura de caixa, ou seja, quando se inicia seu sistema informatizado. Fundo de troco. O que é esse fundo de troco? Fundo de troco é a quantia que o operador de caixa recebe, geralmente em moedas, para facilitar seu troco no decorrer do dia. Dá um exemplo. Todo dia você precisa passar troco constantemente. Então, para que você não fique sem troco quando uma pessoa vier fazer um determinado pagamento, quando o cliente vier fazer um determinado pagamento, para que você não fique sem troco, ao abrir o seu caixa, você recebe uma quantia em moedas, em notas de R$ 2, de R$ 5, de R$ 10. Para quê? Para que você inicie o seu dia tendo troco. No decorrer do dia, conforme você vai recebendo os pagamentos, você observe que geralmente os operadores de caixa sempre fazem a perguntinha para o cliente se ele tem dinheiro trocado, se ele tem uma de R$ 2, se ele tem uma moeda, se ele tem isso, se ele tem aquilo, para facilitar tanto para o operador de caixa como para o cliente, tá bom? Então, ao iniciar o seu sistema, o seu dia de trabalho, ao abrir o seu caixa, você recebe do fiscal de caixa uma quantidade de moedas e dinheiros miúdos para que você consiga iniciar o seu dia com uma certa facilidade de passar troco, para que não precise sair do seu posto de trabalho e sair de um local ou outro querendo trocar algum dinheiro, tá bom? Então, essa quantia que você recebe para iniciar o seu dia de trabalho, essa quantia é chamada de fundo de troco. Sangria. O que é essa sangria? É a retirada não programada de valores do caixa. Ou seja, qualquer quantia que sai do seu caixa durante o dia, que essa quantia não estava programada, isso é chamado de sangria. Por exemplo, você trabalha num local e você aí do nada você precisa comprar copos, por exemplo. Para oferecer água para os clientes, você também tem que ter uns copos descartáveis. Então, aquele dinheiro, você vai e pega certa quantia do caixa. Então, aquela quantia ali era uma quantia que não estava programada, mas surgiu a necessidade e teve que comprar. Que é importante, retirou qualquer dinheiro do caixa, imediatamente faz uma anotação, tá bom? Para quando der no final do dia, quando a gente for fazer o fechamento do caixa, isso esteja bem claro, esteja anotado, que vai saber para onde foi que saiu certa quantidade, tá bom? Outra coisa também relacionada à sangria é que quando você tem muito dinheiro no caixa, o supervisor de caixa geralmente passa para fazer uma retirada desse dinheiro, para que não fique muito valor acumulado, tá bom? Então, essa retirada também, quando tem muito acúmulo de dinheiro no caixa, tem valores muito altos já no caixa, devido à quantidade que você recebeu durante o dia. Então, vamos supor que no seu caixa tem R$ 20.000. Aí o supervisor de caixa vem, mas o tesoureiro vem e leva 15.000. Ou seja, essa retirada desse dinheiro extra, desse dinheiro que tem muito acumulado no caixa, também é chamado de sangria. Você, como operador de caixa, só não pode nunca esquecer de fazer as anotações de qualquer quantia que entrou ou saiu do seu
do seu caixa. Devolução, estorno ou cancelamento. Quando o cliente desiste de alguns itens da compra realizada, o operador de caixa deve aceitar a devolução, cancelar o registro e realizar o estorno. Ou seja, esse estorno é você fazer a devolução do dinheiro, ou fazer a devolução do crédito do cliente que fez a devolução do produto, tá bom? Então, devolução, estorno e cancelamento são meio que similares, não são a mesma coisa, tá bom? Não são a mesma coisa, mas são bem parecidos, tá bom? O cliente devolveu o produto, é claro que ele já tinha pago por aquele produto. Então, se ele já tinha pago aquele produto, você vai ter que estornar o valor que aquele cliente tinha lhe pago. Então, esse estorno, geralmente, esse estorno são as pessoas que compraram no cartão. Então, esse estorno, esse valor tem que ser devolvido como crédito para o seu cliente, tá bom? Então, esses três tópicos são bem similares, mas não são a mesma coisa. Fique bem atento quanto a isso. Troca. Quando o cliente deseja fazer a devolução de alguma mercadoria. O cliente comprou a mercadoria, observou que a mercadoria chegou em casa, observou que a mercadoria estava danificada, embalagem danificada, produto com validade vencida, alguma coisa do tipo. O cliente volta, você, como operador de caixa, tem que realizar a troca você, como operador de caixa, tem que fazer a troca do produto para o cliente, tá bom? Então, esse procedimento chamado de troca é quando o cliente deseja fazer a devolução de alguma mercadoria. Reposição de produtos. O profissional operador de caixa, ele não tem a função dele principal não é fazer reposição de produtos em prateleiras. Só que, na maioria das vezes, o profissional operador de caixa, ele tem contato direto com o cliente. O cliente chega, eu não encontrei produto tal na prateleira. Você, como operador de caixa, você geralmente não vai fazer essa reposição, mas você tem função primordial de informar a empresa que está faltando produto tal na prateleira, para que eles possam fazer essa reposição. O cliente lhe informou que procurou por um produto e não encontrou. Então, se ele não encontrou, não custa nada, só pelo fato de você ser operador de caixa, que você não possa informar isso às pessoas ou parte da empresa que é responsável por essa reposição de produtos, tá bom? Então, seja cordial, seja atento, tá bom? Seja atento. Sempre esteja informando para que o cliente não saia da sua empresa, não saia da sua loja, não saia do seu supermercado sem os produtos que ele estava desejando, tá bom? Então, não é uma função obrigatória do operador de caixa. Repor o produto é a sua função? Não é. Mas informe sempre ao setor responsável. Algumas funções derivadas do operador de caixa. Exemplo, fiscal de caixa que eu falei agora há pouco. O que o fiscal de caixa faz? Providencia o dinheiro para o troco, estornos e devoluções. Quando você vai iniciar seu dia de trabalho, como eu falei há pouco, você vai iniciar seu dia de trabalho, você recebe do operador de caixa, você recebe do fiscal do caixa uma certa quantidade para facilitar o seu dia de trabalho, tá bom? Então, profissional que lhe repassa esse dinheiro para troco, ou profissional que é autorizado para fazer um estorno, porque quando eu falo para você que quando o cliente desiste de uma compra, ou então quando o cliente compra algo que está danificado, que volta lá, o cliente desistiu, para você fazer o estorno do crédito daquele cliente, você, como operador de caixa, não tem autorização para isso. Você tem que fazer isso, mas tem que fazer isso com a autorização do seu fiscal de caixa, tá bom? Então, o fiscal de caixa tem algumas funções importantes.
Primeira delas, iniciou o dia de trabalho, fiscal de caixa tem que lhe repassar a quantia para facilitar o seu troco, para facilitar o seu dia de trabalho como operador de caixa. Também tem a função de estornar, de liberar os estornos, fazer autorização dos estornos dos créditos para os clientes que devolveram algum produto, tá bom? Outra função derivada do operador de caixa é o supervisor de caixa. O que o supervisor de caixa? O que o supervisor de caixa faz? Supervisiona a abertura e o fechamento do caixa, tá bom? Então, toda vez que você for abrir o seu caixa, ou que você for fazer o fechamento do seu caixa no final do dia, você está sendo observado, você vai estar sendo supervisionado por esse profissional chamado de supervisor de caixa. Doenças causadas por alimentos. Quando você, principalmente esses produtos alimentícios ou essa parte de frutas, essa parte de verduras, você vai ter contato direto, porque geralmente esses produtos, quando ele não está cadastrado já no sistema da loja, você vai ter que pesar, você vai ter que pegar nele, e acontece muito de você pegar alguma doença transmitida por bactérias, transmitida por vírus, que possam vir dessas frutas, ou então porque o cliente já pegou nelas antes que você, tá bom? Então, vou listar aqui as formas de transmissão dessas DTAs, doenças causadas por alimentos, a gente chama elas de DTAs. Formas de transmissão: bactérias, vírus, toxinas e parasitas, tá bom? Quais as consequências? Vômitos, diarreias, dor de cabeça, olhos inchados. Formas de prevenção, como a gente está bem familiarizado hoje em dia, principalmente com esse álcool gel, então, a forma de prevenção é você estar sempre lavando as suas mãos logo em seguida de ter tido contato com esses alimentos, tá bom? Então, o que são DTAs? São doenças transmitidas por alimentos, tá bom? Quais as formas de transmissão? Bactérias e vírus, por elas ficarem expostas. Consequências: vômitos, diarreia, dor de cabeça, olhos inchados. Formas de prevenção: geralmente a gente usa o álcool e usa também o álcool em gel, tá bom? Então, muita atenção, você como profissional de operador de caixa, principalmente nos dias atuais, por causa dessa crise, desse vírus, é muito comum você pegar nas mesmas coisas que o cliente já pegou. Então, terminou, lave as mãos antes de levar a mão ao rosto, tá bom? Para que você se previna de doenças causadas por esses alimentos. Relatórios diários. Todo operador de caixa, no final do seu dia de trabalho, ele vai ter que fazer relatórios, tá bom? Existem dois tipos de relatórios que o profissional de operador de caixa tem que estar atento. Esses relatórios são chamados de leitura X e de redução Z. Essa leitura X é um relatório do que já foi vendido até o momento, tá bom? Vamos supor que seu superior chegue para você, operador de caixa, e peça, por exemplo, o cara chega às 3 da tarde e pede para você fazer um relatório de tudo que já foi vendido até o momento. Esse relatório do que já foi vendido até o momento é chamado de leitura X. Outra observação importante é que essa leitura X ela pode ser feita a qualquer momento do dia, tá bom? Esse relatório é chamado de leitura X. Então, relatórios diários do operador de caixa. A leitura X é o quê? Relatório do que já foi vendido até o momento. Pode ser feito a qualquer momento do dia. Qualquer momento do dia, seu superior pode chegar para você e pedir para você fazer um relatório do que já foi vendido. Outro relatório diário é um relatório chamado de redução Z. Essa redução Z é um relatório que é feito de tudo que já foi vendido ao final do dia. Observação: só pode ser feito uma vez ao dia. Até por isso que ele é feito somente no
final. Então, qual a diferença do relatório X para a redução Z? A diferença é, relatório X é um relatório que pode ser feito a qualquer momento do dia. Redução Z é um relatório que é feito todo dia, ao final do expediente, tá bom? Demonstrando tudo que já foi feito durante o dia. Então, nessa videoaula, a gente vai parar por aqui, tá bom? Espero que vocês assistam com o máximo de atenção. Eu vou ficar falando com vocês no WhatsApp. Espero que vocês, se tiver dúvidas, vá lá no nosso grupo no WhatsApp, vá no meu privado e faça e tire suas dúvidas comigo. Importante que todo mundo absorva o máximo possível. Como eu já falei, não estou fazendo vídeos muito grandes para não acumular muita informação, tá bom? Então, qualquer dúvida, vá lá no meu privado, vá no WhatsApp, que a gente tira as dúvidas. Logo em seguida, eu vou estar passando a atividade para vocês, baseado nessas informações que eu passei agora para vocês, tá bom? Então, tenha um bom dia e estude que a gente vai sair dessa crise. Quando sair, a gente volta às nossas aulas presenciais, tá bom? Então, dá uma paradinha por aqui. Até mais.